Ivanei. Favorável e parabéns, Angelina e o vereador Cleito, pela atitude. José Maria. Neuza. Favorável. Nilton. Favorável, então meus parabéns aí para a Angelina e o vereador Cleito, e vamos chegar lá. A matéria foi aprovada em unanimidade e a matéria vai à assessoria jurídica para elaboração de ofício. Item 2. Segunda votação do projeto de lei 17/2018. Discussão. Senhor presidente, esse é o do feriado? Isso. Então, vamos à votação. Com o voto, vereador Antônio Sérgio. Favorável. Angelina. Favorável. Carlos Cleito. Favorável. Clarindo. Favorável. Davi. Favorável. Éder Martins. Favorável. Ivanei. Favorável. José Maria. Favorável. Neuza. Favorável. Nilton. Favorável. Aprovado. A matéria vai à assessoria jurídica para a elaboração do seu autógrafo de lei, após o senhor prefeito para a sanção. Item 3. Segunda votação do projeto de lei número 18/2018. Reformula e institui o Conselho Municipal. Isso. Como voto, vereador Antônio Sérgio. Favorável. Angelina. Favorável. Carlos Cleito. Favorável. Clarindo Borges. Favorável. Davi Félix. Favorável. Éder Martins. Favorável. Ivanei. Favorável. José Maria. Favorável. Neuza. Favorável. Nilton. Favorável. Aprovado. A matéria vai à assessoria jurídica para a elaboração de autógrafo de lei, após o senhor prefeito para a sanção. Item 4. Com a palavra, a vereadora Angelina, para a leitura dos pareceres referentes ao projeto. Com a palavra, o vereador Davi, para a leitura do parecer referente ao projeto de lei da Câmara número 0/2019. Passo agora, senhor presidente, fazer a leitura do parecer jurídico. Abadiânia, Goiás, aos 20 dias do mês de novembro de 2018, excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por esse advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei. Senhor presidente, está trocado aqui o projeto. Abadiânia, Goiás, aos 9 dias do mês de abril de 2019, excelentíssimo vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por esse advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei número 01/2019, de autoria do ilustre vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, datado de 7 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre isenção de imposto territorial predial urbano, IPTU, aos portadores de doenças graves no município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências, levantando-se algumas considerações. Registre-se inicialmente que o ilustre vereador Davi Félix Vaz da Silva fez adentrar aos cancelos legislativos em 15 de fevereiro próximo passado, o projeto de lei número 001/2019, solicitando a aquiescência da edilidade para que, conforme o artigo 1º da proposta, fica isento do pagamento do imposto predial territorial urbano, IPTU, o proprietário de um único imóvel do município de Abadiânia que seja portador de uma ou mais doenças graves e que seja utilizado exclusivamente com a sua residência e de sua família, independentemente do tamanho da área do imóvel. De um lado, excelências, registro que diversos foram os municípios brasileiros que, por suas câmaras municipais, por intermédio de projetos de leis muito semelhantes, até para não dizer que os mesmos termos ou termos equivalentes,
também isentaram os portadores de doenças graves do pagamento de imposto territorial predial urbano. Cite só para exemplificar o município de Mirassol, em São Paulo, e o município de Camboriú, Santa Catarina, cujas cópias das iniciativas municipais também faço juntar a este parecer. Dando outra, senhores vereadores, registro ainda que o assunto encontra resguardo em âmbito federal na Lei Federal número 8.213, de 24 de julho de 1991, cuja cópia igualmente faço juntar a este parecer. Já adentrando ao mérito da proposta apresentada pelo ilustre vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, registre-se agora que, salvo melhor juízo e respeitadas as opiniões em contrário, merece o projeto de lei número 001/2019 ser submetido ao crivo do soberano plenário que, vez diferentemente do pensamento comum, a matéria tratada não tem natureza orçamentária e tampouco ofende o princípio da separação dos poderes, bem como não interfere no orçamento e na receita municipal. Nessa linha, não há dúvida de que a norma impugnada não trata de matéria orçamentária, mas sim de natureza tributária, concedendo isenção a contribuintes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana do município de Abadiânia, Goiás, que especifica a temática em relação à qual a iniciativa legislativa é concorrente. Com efeito, a Constituição Federal não atribui ao chefe do Poder Executivo exclusividade quanto à iniciativa de leis que versem sobre matéria tributária, sendo ela, pois, de competência concorrente entre o chefe do Executivo, a mesa da Câmara, suas comissões e os vereadores. A única exceção consagrada na Carta da República está esculpida em seu artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 1, fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, inciso 2, disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, b, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Perfeito. O dispositivo transcrito, todavia, como sua mera leitura revela, dispõe sobre a reserva de iniciativa apenas quanto a leis tributárias e orçamentárias dos territórios, sendo, pois, inaplicável aos estados e municípios, uma vez que, tratando-se de matéria de direito estrito, não comporta interpretação extensiva. Nessa linha é o entendimento do pretório Excelso, como se constata pelas emendas que seguem. Ação direta de inconstitucionalidade, criação do Fundo Rotativo de Emergência da Agricultura Familiar, isenção de pagamento concedido aos produtores rurais beneficiados pelo Programa Emergencial de Manutenção e Apoio a Pequenos Proprietários Rurais. Lei Gaúcha número 11.367/1999, perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do autor quanto aos artigos 3º e 4º da Lei Gaúcha número 11.367/1999, pela revogação parcial da lei impugnada pela Lei Gaúcha 11.774/2002. Ausência de contrariedade do artigo 22, inciso 1 da Constituição da República, normas de direito administrativo e financeiro. O artigo 1º da Lei 11.367/1999 não contraria o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da Constituição da República, porque não criou ou extinguiu secretarias ou órgãos da administração pública. O Supremo Tribunal Federal assentou que a reserva de lei de iniciativa do chefe do Executivo, prevista no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha P da Constituição, somente se aplica aos territórios federais precedentes.
não comprovação de ter sido excedido o limite da dívida mobiliária do Estado ou de prejuízo no desenvolvimento de políticas públicas estaduais. Matéria de fato, ofensa constitucional indireta, precedentes inexistentes de contrariedade ao artigo 52, inciso 9 da Constituição da República. A opção política do legislador estadual de isentar de pagamentos os produtores rurais beneficiados pelo Programa Emergencial de Manutenção e Apoio a Pequenos Proprietários Rurais não contraria o princípio da moralidade, artigo 37, caput da Constituição da República, nem equivale à tentativa de fraudar o pagamento da dívida contraída com a União. A isenção dos devedores primitivos foi conjugada com a assunção pelo Estado do Rio Grande do Sul da condição de devedor principal sem prejudicar o adimplente das obrigações assumidas. A vedação do artigo 63, inciso 1 da Constituição da República não abrange a Lei Gaúcha 11.367/1999. O artigo 167, inciso 2 da Constituição, dirige-se ao administrador público a quem cabe executar os programas contemplados na lei com a utilização de créditos orçamentários. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Gaúcha. Ainda, recurso extraordinário, embargos de declaração recebidos como recurso de agravo, processo legislativo, matéria tributária, inexistente de reserva de iniciativa, prevalência da regra geral da iniciativa concorrente, quanto à instauração do processo de formação das leis, legitimidade constitucional da iniciativa parlamentar, renúncia de receita não configurada, ausência de violação à reserva de lei orçamentária, alegada ofensa ao artigo 167, inciso 1º da Constituição, inoconcorrência, decisão que se ajusta à jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal, consequente, inviabilidade do recurso que a impugna, subsistência dos fundamentos que dão suporte à decisão recorrida, recurso improvido. Ação direta de inconstitucionalidade do Estado do Mato Grosso do Sul, que isenta aos aposentados e pensionistas do antigo Sistema Estadual de Previdência da contribuição destinada ao custeio do plano de saúde dos servidores do Estado. Inconstitucionalidade declarada. Ação direta de inconstitucionalidade. Conhecimento. À vista do modelo Dux de controle de constitucionalidade por nós adotado. A admissibilidade da ação direta não está condicionada à inviabilidade do controle difuso. A norma impugnada é dotada de generalidade, abstração e impessoalidade, bem como é independente do restante da lei. Processo legislativo, matéria tributária, inexistente de reserva de iniciativa do Executivo, sendo impertinente a invocação do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B da Constituição, que diz respeito exclusivamente aos territórios federais. Esse também é o posicionamento de diversos tribunais de justiça de nosso país. Ação direta de inconstitucionalidade, lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo, autorizando o Poder Executivo a deferir parcelamento, redução de multa e juros do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, cabimento matéria de competência concorrente. Tratando-se de competência concorrente, descabe arguir a inconstitucionalidade da lei de iniciativa do Poder Legislativo Municipal, versando sobre a matéria tributária, pois não há previsão legal de que a matéria seja de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Igualmente, quando a lei orgânica municipal atribui à Câmara de Vereadores a competência de legislar sobre tributos de competência municipal, bem como sobre a anistia de tributos, cancelamento, suspensão de cobrança e relevação de ônus sobre a dívida ativa do município. Ação julgada improcedente por unanimidade. Ainda, ação direta de inconstitucionalidade do município de Santo Augusto. Lei municipal desconto no pagamento do IPTU, benefício tributário, lei de iniciativa parlamentar, ausência de vício formal, competência comum ou concorrente, inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes, precedentes do STF e do órgão especial
do TJRS. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Matéria tributária. As leis que disponham sobre matéria tributária não se inserem dentro as iniciativas privadas do chefe do Poder Executivo, competência comum ou concorrente dos Poderes Executivo e Legislativo municipais, precedentes do Supremo Tribunal Federal, caso em que é de ser julgado improcedente a ação de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 3.941/07 do município de Taquara, que dispõe sobre a concessão de isenção de IPTU para aposentados, inativos, pensionistas, deficientes físicos e mentais. Ocorre que as leis que dispõem sobre a matéria tributária não se inserem dentre as iniciativas privativas do chefe do Poder Executivo, a contrário, senso do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra B, da Constituição Federal. Em se tratando de matéria tributária, a competência para iniciar o processo legislativo é comum ou concorrente dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal. Precedência do Supremo Tribunal Federal, ação julgada improcedente por maioria. Assim sendo, o projeto de lei número 001/2019, de autoria do ilustre vereador Davi Félix Vaz da Silva, datado de 7 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre a isenção de imposto territorial predial urbano, IPTU, aos portadores de doenças graves no município de Abadiânia e Goiás e da outras providências, não invadiu competência reservada ao prefeito municipal, já que de iniciativa reservada não se tratava na espécie. Impõe-se salientar também que a norma em análise ao conceder isenção de imposto predial e territorial urbano não tratou da organização e funcionamento da administração municipal, não criando deveres, obrigações ou atribuições para qualquer órgão da administração municipal, restringindo-se a conceder o benefício aos contribuintes que preencheram os requisitos objetivamente fixados em lei, não havendo também, por esse prisma, invasão de competência reservada ao chefe do Executivo. Nessa senda, já se manifestou a Corte de Justiça Gaúcha, ação direta de inconstitucionalidade, norma municipal que concede isenção de pagamento de IPTU aos aposentados, inativos e pensionistas, com renda até um salário mínimo, possibilidade de o Poder Legislativo dispor sobre a matéria face legitimidade concorrente. Inconstitucionalidade quanto à fixação de prazo para que o Poder Executivo Municipal regulamente a norma no prazo de 90 dias, por afronta aos princípios de separação, independência e harmonia dos poderes. Segundo o entendimento majoritário do órgão especial do Tribunal de Justiça, bem como do STF, o Poder Executivo Municipal não tem iniciativa exclusiva em matéria tributária, podendo o Poder Legislativo propor processo com tal matéria, porque o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B da Constituição Federal, diz respeito apenas aos territórios federais, mas não aos estados e municípios, sequer podendo-se cogitar que a concessão de isenção de IPTU para aposentados, inativos e pensionistas com renda até um salário mínimo de iniciativa parlamentar viole a organização e funcionamento da administração municipal. Inconstitucionalidade do artigo 5º da referida norma municipal, porque fixou o prazo de 90 dias para que o Poder Executivo regulamentasse a norma, criando por consequência a obrigação ao Poder Executivo, violando aos princípios da separação, independência e harmonia dos poderes do Estado previsto no artigo 2º da Constituição Federal e nos artigos 5º e 10º da Constituição. Ação julgada parcialmente procedente por maioria. Ainda é relevante destacar que a concessão de isenção não acarreta redução da receita ou aumento de despesa, mas tão somente frustração da expectativa de arrecadação, não se podendo também, por essa razão, atribuir ao prefeito municipal a iniciativa exclusiva de projetos de lei sobre essa matéria. Esse, de resto, é o entendimento já consagrado por, inclusive, pelo egrégio órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei Municipal 4.147/2013, município de Viamão. Isenta
o IPTU dos imóveis residenciais e não residenciais que possuem a testada principal localizada nas quadras de trecho das ruas onde funcionam as feiras livres de hortifrutigranjeiros, inexistência de inconstitucionalidade. A Constituição Federal não atribui ao chefe do Poder Executivo exclusividade quanto à iniciativa de leis em matéria tributária, sendo ela de competência concorrente entre este e os membros do Poder Legislativo, vício formal da iniciativa não configurada. A concessão de isenção não acarreta redução de receita ou aumento de despesa, apenas frustração da expectativa de arrecadação, não restando contrariada à lei de responsabilidade fiscal. Ademais, o ato normativo que alcança a isenção ou remissão de tributos deve ser revestido da forma legal, pois é necessário lei específica para tratar da matéria em questão, nos termos do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal e artigo 8º da Constituição Estadual, parâmetros que restaram atendidos pelo legislador ordinário. Vício material não configurado. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente. Decisão também por maioria. Da mesma maneira, não tendo havido usurpação de competência privativa do Poder Executivo, não há que se falar em violação ao princípio da independência e harmonia entre os poderes, ou dos princípios que regem a administração pública, já que é observada a reserva de lei e a distribuição de funções entre os poderes. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abodiânia e Goiás opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 001/2019, de autoria do ilustre vereador Davi Félix Vaz da Silva, datado de 7 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre isenção de imposto territorial predial urbano, IPTU, aos portadores de doenças graves do município de Abodiânia e Goiás e da outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, alínea C, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abodiânia e Goiás, e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente o artigo 47, caput da Magna Carta, pelos nobres vereadores desta casa, pelos nobres vereadores dessa casa. Este é o nosso parecer sob censura, Marcelo Ferreira da Silva, OAB GO 16571. Palavra, Davi, discutiu. Senhor presidente, fazendo agora a leitura da Comissão de Constituição e Justiça. Do relatório, o vereador Rosemar José da Silva, presidente da Câmara Municipal de Abodiânia e Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração do parecer para análise do projeto de lei da Câmara Municipal número 01, de 7 de fevereiro de 2019. O projeto de lei em estudo é de autoria do ilustre vereador Davi Félix e dispõe sobre a isenção de IPTU aos portadores de doenças graves. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente, não foram apresentadas emendas. É o relatório da análise. Verifique-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria de competência concorrente. Isto é, o processo legislativo pode ser deflagrado tanto pelo chefe do Poder Executivo quanto pelos membros do Poder Legislativo local. Oportuno mencionar que não há renúncia de receita ou aumento na despesa do Poder Executivo. O que se pretende isentar é considerado pela doutrina como mera expectativa de receita. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbro óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e escorreita, e atendem a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95/1998. Por fim, o projeto de lei atende ao crime de juridicidade, porquanto a edição de lei ordinária é meio próprio para atender ao fim almejado, visto que a matéria não consta no rol taxativo do parágrafo 1 do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Do voto do relator, ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade do formal e material da proposição com as Constituições Federal e Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abodiânia e Goiás, aos 8 dias do mês de abril de 2019. Vereadores Antônio Sérgio,
dos Santos, relator da CCJ, voto com o vereador, a vereadora presidente Angelina Rodrigues Pereira e o vereador Carlos Peito. Passo agora a fazer a leitura da Comissão de Finanças e Orçamento. Membros da comissão, Davi Félix, Silvaneia, relatora Nilza. Relatório. Veio ao exame dessa comissão o projeto de lei da Câmara número 01/2019, de autoria do ilustre vereador Davi Félix, que dispõe sobre a concessão de isenção de IPTU, Imposto Territorial Predial Urbano, para os portadores de doenças graves. Ao projeto não foram apresentadas emendas, é o relatório do voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica da Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Desta forma, cabe a esta comissão opinar sobre os aspectos financeiros e orçamentários do projeto. Como o projeto não gera ônus para a municipalidade, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação às leis orçamentárias vigentes. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como voto da decisão da comissão. Ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 8 dias de abril de 2019. Relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, Neuza Jacinto Diniz, volta com a relatora, Ilvanei Pereira e Davi Félix. Discussão. Davi. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Capivari, é o projeto de lei, ora pleiteado por mim há uns meses atrás, aqui protocolado na Câmara. Ele vem de encontro com aquelas pessoas que infelizmente passam por dificuldades, de saúde, e não são dificuldades que são sanadas tão rápido. Humanamente falando, muitas delas quase que impossível, uma cura imediata de algum dessas supostas doenças, tragas a esse projeto de lei. Então, o que nós, como vereadores, podemos fazer? O mínimo que nós podemos fazer a essa pessoa, buscar ajudá-las. E de que maneira fazemos isso? Tentando sempre cobrar da saúde municipal esses medicamentos de uso contínuo dessas pessoas. Nós sabemos que não tem sido fácil para o município, isso não de agora, mas de longas datas. O Ministério Público sempre tem uma demanda muito grande de pessoas que buscam o Ministério Público em busca desses medicamentos que muitas vezes o município acaba enrolando com a entrega. Essa informação trago ela diretamente do Ministério Público, que eu estive lá recentemente, e eles me disseram que a demanda lá, não só de agora, mas como aos longos anos aí para trás, também sempre teve essa demanda, por pessoas que da maioria das vezes se enquadram em alguma dessas doenças que esse projeto de lei nos traz. Então, por que partiu essa iniciativa de apresentar esse projeto? Porque talvez esse pouco desse dinheiro que a pessoa deixa de pagar o seu IPTU, isso aí pode prolongar a sua vida por mais alguns dias. Pode ser o dinheiro necessário para o medicamento, não só daquela pessoa, mas também de algum daquela família que está ali naquela casa. Então, por isso a iniciativa de apresentar esse projeto. Quanto à legalidade do projeto, nos trouxe muito bem aqui a assessoria jurídica da casa, porque sempre é algo que nos espanta quando o vereador tem uma iniciativa de um projeto de lei que, de certa forma, fala em uma linguagem bem popular quando se fala em dinheiro, quando se fala em não pagar algo. Mas, como nos trouxe aqui, já temos várias decisões dizendo da legalidade desse projeto. Por que ele se torna um projeto legal? Porque ele tem caráter tributário. E isso aqui é apenas uma expectativa que o município teria de receber esse imposto. Seria errado o projeto se, além da isenção do IPTU, a Câmara Municipal quisesse obrigar o prefeito a todo mês dar um valor X de dinheiro para essa pessoa. Aí sim, estaríamos invadindo totalmente, não só a competência do prefeito, mas aí estaria completamente eivado aí de ilegalidade o projeto. Portanto, senhores vereadores, o projeto de lei apenas vai isentar essas pessoas, e aqui o projeto ele é bem curto, mas algumas coisas importantes
nós não podemos deixar de destacar aqui é que famílias que têm salários superiores a 3 salários mínimos, infelizmente não poderão pleitear desse projeto. Até nenhuma das decisões que foram lidas aqui, teve municípios que optou por esse projeto, da maneira apenas quem ganha, a família que recebesse mais de um salário mínimo já não teria o direito. Então esse projeto também já foi aprovado em vários lugares dessa maneira, com 3 salários mínimos, porque é um valor que a pessoa teria condição de se sustentar, teria condição do seu medicamento e com certeza essa isenção do IPTU iria ajudar ainda mais, assim como também indiretamente acaba ajudando o município, porque talvez esse dinheiro que a pessoa deixou de pagar o IPTU, ela irá comprar o seu remédio, irá fazer o seu tratamento e assim talvez não necessitar diretamente da saúde pública municipal. Então, senhores vereadores, conto com a aprovação dos senhores para que possamos atender essas pessoas que por uma infelicidade passam por algumas dessas doenças, das quais elas não foram doenças tiradas da vontade do vereador Davi ou de qualquer outro vereador, mas sim são doenças que estão respaldadas na Lei Federal número 8.213, que é onde rege sobre todos os direitos do trabalhador, onde fala sobre o seu salário de família, sobre auxílio doença, sobre auxílio maternidade, auxílio paternidade, e também está lá dizendo sobre a aposentadoria dessas pessoas, porque são pessoas especiais, e uma maneira que nós temos de atender essas pessoas com um pouquinho mais aprovando esse projeto e encaminhando ele ao senhor prefeito da maneira que está, para que possa ser sancionada essa lei. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto está em discussão. Vereador Éder. Senhor presidente, ilustres vereadores, na discussão desse projeto, eu queria levantar aqui primeiro 2 fatos, que estou denominando-os nesse momento como preliminar de mérito, e depois eu quero entrar propriamente ao mérito do projeto. As duas preliminares de mérito que eu vejo aí, primeiro é que o vereador Davi fez parte da Comissão de Finanças e Orçamento, e eu gostaria de sugerir à nobre presidência que sempre que tiver a iniciativa do vereador, para que seja substituído por um outro membro na comissão. Mas queria dizer que esse erro de nossa parte, da Câmara de Pelo, por si só não contamina o projeto, não. Até porque teve outros 2 membros da comissão que votaram na referida comissão, que por si só já seria a maioria ali da comissão. Mas eu não posso deixar aqui, até para buscar sempre haver lisura em todos os projetos de lei, que sempre que houver isso, seja substituído um membro, isso no meu humilde e modesto ponto de vista, sempre que houver a iniciativa de alguém, para que ele não seja membro da comissão, seja substituído por outro. O segundo preliminar de mérito que devemos analisar nesse momento é se há vício de iniciativa. O vereador Davi, será que ele poderia realmente apresentar esse projeto? Não estaria aí usurpando a função do prefeito municipal? Em relação a isso, eu peço vênia aos novos colegas, para ler uma decisão do Supremo Tribunal Federal aqui. Não vou ler toda a decisão não, até para não tomar muito tempo, mas apenas a síntese do que foi decidido o Supremo, uma decisão que entendo que foi paradigma, decisão do Supremo que teve reflexo em todas as demais decisões do Poder Judiciário e nos órgãos administrativos. O Supremo decidiu da seguinte forma: ao julgar no plenário o mérito do recurso extraordinário com agravo, número 74, 34, 80, os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram já a jurisprudência da Corte, no sentido de que não existe reserva de iniciativa ao chefe do Poder Executivo para propor leis que implicam redução ou extinção de tributos e a consequente diminuição de receitas orçamentárias.
A matéria constitucional teve repercussão geral reconhecida. Ou seja, se teve repercussão geral, qualquer órgão que decidir de maneira contrária, cabe reclamação, que é ao Supremo para corrigir. Ou seja, essa decisão do Supremo Tribunal Federal tem que valer, sob minha visão, em todos os órgãos dos tribunais, do judiciário e até administrativamente. Então, na minha opinião, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal, em matéria tributária, não existe reserva para falar que só o chefe do Poder Executivo pode apresentar. Ou seja, qualquer membro do Legislativo pode sim apresentar projeto de lei nesse sentido. Então, dessa maneira, eu retiro daqui da minha parte o entendimento de haver qualquer vício de iniciativa. Entendo que o vereador Davi, no seu poder constitucional legal de apresentar projeto de lei, ele está fazendo da maneira permitida pela lei, pela Constituição, com arrimo em decisão do Supremo Tribunal Federal. Retirando, então, todas as preliminares, eu quero agora adentrar ao mérito. E no mérito, Davi, eu vejo muita importância nesse projeto de lei. E eu acho que realmente é muito importante para o nosso município darmos uma ajuda, um reconhecimento àquelas pessoas que estão passando naquele momento uma situação delicada, estão suportando uma doença grave. E não é novidade aqui eu dizer que pessoa presume-se que vai ter gastos extraordinários, que pode encontrar-se em dificuldade, principalmente como só pode ser beneficiado aquelas pessoas que a família ganha até 3 salários mínimos, não é isso, Davi? Então, já se presume que são famílias que não são ricas economicamente. Então, eu acho que nada mais justo de nossa parte abraçarmos nesse momento esse projeto de lei e aprová-lo. Por quê? Porque é algo que vem de encontro ao anseio da nossa sociedade, que vem de encontro de justiça, que vem de encontro de darmos a mão a quem realmente naquele momento está precisando. Eu acho que sim, que é justo, Davi. Pessoa naquele momento passando dificuldade, comprando remédio, hospital, médico, transporte, porque nós não temos dentro do nosso município um hospital para tratar doença grave. Tem que ser no mínimo para Nápoles, às vezes até para mais longe. Então vão ter dificuldade econômica naquele momento. E eu acho que é justo que a gente fale, não, nesse período você não vai pagar esse imposto de IPTU. Então, Davi, eu queria dizer que eu faço coro às suas palavras e sou totalmente favorável ao seu projeto de lei. Muito obrigado. Mais um vereador Granino. Senhor presidente, eu gostaria também de antemão, parabenizar o vereador Davi pela iniciativa, que realmente é uma iniciativa justa, pois visa beneficiar pessoas que estão numa situação ruim, né? E que o que nós pudermos fazer enquanto legisladores para minorar o sofrimento dessas pessoas, nós temos que fazer. A polêmica reside aí neste fato, se o vereador tem iniciativa ou não para apresentar projetos de leis nesse sentido. A legislação tributária, a gente sabe que tributo, ele vem trazer um ônus para o cidadão, uma imposição para o cidadão que ele tem que pagar, né? Então nós sabemos aí que o município, ele tem competência legislativa para criar os seus próprios tributos. A Constituição Federal traz quais são os tributos pertinentes ao município, que são o IPTU, o ITU, o Imposto sobre Serviço, ISS, o ITBI, né? Então esses são os tributos do município, que o município pode legislar sobre eles, criando, aumentando a alíquota ou diminuindo, então o município pode legislar. E o que é a polêmica? A polêmica é essa, que será que o vereador tem essa competência? Eu
no meu entendimento, acho que o vereador tem competência, sim. Até é uma questão de lógica. O vereador tem competência para atuar na área tributária. Por quê? Porque se causa um ônus para o cidadão, o vereador, mais do que ninguém, sabe se esse ônus é justo ou não. Não só o prefeito. O vereador também sabe. Mas a questão reside na hipótese de legislar sobre o sistema tributário beneficiando. Aí está a questão. Porque o imposto, ou você pode legislar criando um imposto ou aumentando uma alíquota que causa um ônus. Ou você pode legislar diminuindo uma alíquota ou isentando dessa alíquota determinada parcela de cidadãos, que é o caso do projeto de lei. Por que há essa polêmica? Porque, na verdade, a nossa Constituição e a nossa lei orgânica, ela traz restrição com relação à matéria orçamentária. A matéria orçamentária, o vereador não pode legislar, está claro, na Constituição Federal e na lei orgânica. Mas quanto à matéria tributária, por interpretação, porque não existe essa clareza, nós entendemos que o vereador pode legislar e pode apresentar projetos de lei. Mas quando o vereador apresenta um projeto de lei isentando, há uma interpretação de que essa isenção apresentada pelo vereador, ela vai influenciar no orçamento do município. Por quê? Porque já está retirando o poder tributário do município de determinadas pessoas. Então, tem entendimentos que essa lei, nesse sentido, ela influencia no orçamento do município, né? Tem alguma lógica nisso, mas é uma lógica que pode ser superada, principalmente tratando só de uma pequena parcela que são portadores de doenças graves, e de doenças que, muito bem falada pelo vereador, às vezes precisam de remédios de alto custo, né? E as pessoas, para custearem esse tratamento, fica muito caro. Então, o que acontece? Essa polêmica, ela, assim, é lógico que nós, enquanto vereadores, estamos aqui para analisar os dois lados da moeda. Analisar o lado da população, da comunidade, e o lado da administração pública, que cabe a nós também defendermos a administração pública, fiscalizá-la e defendê-la. Mas eu acho que nisso aí está superado. Eu encontrei uma dificuldade aí pelo seguinte: a nossa lei orgânica, ela estabelece que matéria tributária só pode ser tratada através de lei complementar. Aqui nós temos o artigo 41, que ele fala o seguinte, ó. O parágrafo único do artigo 41 fala o seguinte, ó: serão leis complementares, dentre outras previstas na lei orgânica, o Código Tributário do município. Então eu acho que talvez a inconstitucionalidade dessa lei, não pela iniciativa do vereador, mas pela espécie normativa escolhida, talvez seria o caso de escolher lei complementar para tratar dessa matéria. Pode ser que talvez o senhor prefeito vete isso aqui, em sendo aprovado, em razão da espécie normativa escolhida, que é a lei complementar. Nesse sentido, também tendo esse entendimento, o que eu pensei? Eu já tinha pensado isso porque eu faço parte da relatoria do Código Tributário, que está em trâmite aqui na Câmara Municipal. E ele é uma lei complementar. Eu tinha já pensado em incluir um artigo neste código, porque trata-se de uma lei complementar, nesse sentido, mas ampliando o âmbito de incidência dessa isenção. Muito bem trazido pelo vereador Davi. Ele aqui fala dos portadores de doenças graves. Eu tinha imaginado em fazer uma emenda na relatoria, atingindo ou alcançando doenças graves,
portadores de necessidades especiais, pensionistas, aposentados. Então eu tinha imaginado incluir uma parte mais ampla, mas isso de maneira alguma sem querer desmerecer o projeto de lei do vereador, né? Eu tinha pensado nesse sentido. Por quê? Porque ali é um código tributário e é uma lei complementar. Então, o local é apto para ser tratado dessa matéria. E eu até conversei ali com o Dr. Marcelo. Nós temos na nossa lei orgânica 2 artigos que estão sendo descumpridos pelas administrações municipais, tanto as anteriores como a atual. É o artigo 113, que diz o seguinte, e ele já é matéria de lei orgânica. Ele diz o seguinte, os maiores de 60 anos de idade e os deficientes físicos que possuírem até 2 imóveis urbanos e que percebam até 2 piso nacional de salário mensal serão isentos do imposto predial e territorial urbano. Isso aqui não é cumprido. Não é cumprido porque na administração do Dr. Itamar, eu fiz um requerimento com fundamento nesse artigo, a administração daquela época, e foi indeferido. E eles usaram como argumento de que a lei de responsabilidade fiscal, a número 101, que é uma lei federal, impede o município de omitir receitas, que isso seria uma omissão de receita. Eu naquela época não quis discutir isso, até porque eu achei o valor ínfimo. Eu também nem era vereador ainda, né? Falei, não vou discutir isso aqui não, por quê? Então eles têm que revogar esse artigo da lei orgânica. É por isso que eu sempre falo, a nossa lei orgânica, ela precisa de uma revisão geral. E essa revisão pode ser feita através de emendas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo. O artigo está claro. Como não se cumpre esse artigo, dizendo que ele é inconstitucional, mas deixa ele aqui com vigência. Então está errado, a administração teria que tentar revogar esse artigo. E o outro artigo é o 167, que diz o seguinte: será isento do pagamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana o prédio ou terreno destinado à moradia do proprietário de pequenos recursos, que não possua outro imóvel, nos termos e no limite que a lei fixar. Olha a amplitude desse artigo, né? E que também não é cumprido pelo município, porque fundamenta-se na lei de responsabilidade fiscal, né? Então, o que eu fiz? Eu pedi ao Dr. Marcelo que fizesse um requerimento para que nós possamos incluí-lo na pauta de amanhã, pedindo ao senhor prefeito informações se está ou não cumprindo esses 2 artigos da lei orgânica, que são claros. E se não está cumprindo, que ele nos diga qual o motivo, né, para que nós possamos tomar as medidas necessárias aqui. Então, senhores vereadores, na verdade, como são temas que dizem respeito, como bem falado pelo vereador Davi, que envolve recursos, envolve dinheiro, então há essa polêmica. De um lado, há aqueles que enxergam aqui que estamos aí retirando receitas do município. E de outro lado, há os que entendem que o vereador tem liberdade de iniciativa para apresentar projeto de lei nesse sentido. Eu até iria pedir vistas desse projeto de lei, não para esse fim, mas talvez para apresentar uma emenda aumentando a amplitude dele, não só para doenças graves, que mais uma vez eu quero parabenizar o vereador Davi, muito bem colocado por ele. Na verdade, toda a saudação é para ele, né? Eu só gostaria sim, mas aí eu fiquei pensando, eu peço vistas, apresento essa emenda, se é uma coisa que eu vou poder fazer
na lei complementar através do Código Tributário, né? E talvez, não sei o entendimento ainda da Prefeitura, né? Mas a questão, eu fiquei nessa dúvida do que eu poderia fazer para atingir essas demais pessoas. Mas de uma coisa ou de outra, eu sou favorável ao projeto de lei, já declino aqui o meu voto, até porque eu sei da justiça, né, que está sendo feita através desse projeto de lei com essas pessoas que possuem doenças graves, e eu vou falar a verdade, talvez raras delas não têm imóvel, né, até não tem nem imóvel, né, que acaba até vendendo imóvel para tratar das doenças, né. Então a gente vê que aí será uma justiça, será a verdadeira justiça, né. Sou favorável e vou apresentar no Código Tributário uma emenda nesse sentido também, para reforçar a vontade da nossa Casa de Leis. Muito obrigado. Mais algum vereador? Vereadora Angelina. Quero parabenizar o vereador Davi, porque é de suma importância esse projeto. As dúvidas muito bem esclarecidas pelo vereador Clarindo e o vereador Éder, então não vou me estender. Então, só quero dizer de antemão que eu sou também favorável a esse projeto, e essas pessoas são totalmente debilitadas, pessoas sensíveis, e realmente elas requerem esse cuidado especial. Estava olhando o projeto aqui, são 15 doenças graves, né? Não tem nem, não, acho que não há motivo para estar mencionando essas doenças, mas eu acredito que vai ser de suma importância, e creio que também todos os vereadores vão, né, ter o mesmo posicionamento desse projeto. Parabéns. Mais algum? Vereador Milton. Também quero dizer que sou favorável, porque a gente está vendo, eu, por exemplo, não vou citar não, mas tem pessoas que não estão dando conta de comprar o alimento de uma camada. Agora vocês imaginam a situação. Então, esse projeto eu sei que vai agregar a tantas pessoas que estão aí com dificuldade de comprar até mesmo o alimento para uma camada. E eu quero dizer que sou favorável. Parabéns, Davi. Mais algum? Vereador Ivanildo. Também quero parabenizar o vereador Davi pelo projeto, né? Muito bem explicado aqui pelos vereadores, né? O Éder, o vereador Clarindo, e dizer também que eu sou favorável, vou sentir muito honrado, né, de estar votando esse projeto. Um projeto muito importante para o nosso município, para a nossa cidade. Vereador Cleito. Também quero parabenizar o Davi, um jovem que está aí inserido na política, aqui representando a população de Abadiânia. E um projeto desse, Davi, soma, tá, muitos valores, então já sinalizo que sou favorável também e te parabenizo, tá? Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Põe em votação. Como vota o vereador Antônio Sérgio? Parabéns, Davi, eu sou favorável. Angelina. Favorável. Carlos Cleito. Favorável. Clarindo Borges. Favorável. Davi Félix. Favorável. Éder Martins. Favorável. Ivanei. Favorável. José Maria. Favorável. Neuza. Favorável. Nilton. Favorável. Aprovado. Informa ao plenário que a matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Com a palavra da primeira secretária para a leitura dos ofícios recebidos do senhor prefeito e do senhor diretor do SAAI. Ofício número 0010/2019, ao senhor Rosemar José da Silva, PTB, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia. Senhor presidente, acuso o recebimento do ofício supramencionado para informar que a equipe de manutenção do SAAI realizou vistoria no local mencionado na reclamação. Identificou o problema de entupimento e transbordamento da elevatória de esgoto e depois de realizadas as manobras em desentupimento, foram solicitados por esta autarquia os serviços técnicos especializados de hidrorreparo sanitário,
limpeza das caixas de recebimento do esgoto, caixas de área e peneiras. Esta autarquia também adquiriu uma bomba reserva que ficará de apoio para acionar em períodos chuvosos, quando o volume das redes coletoras ultrapassam as margens de segurança. Em casos de grandes volumes, em decorrência das fortes chuvas, optou-se pela construção de uma nova bacia de contenção de drenagem, e que evitará o transbordamento para além do terreno do SAAI. Depois de realizado todos esses serviços técnicos e atividade elevatória do esgoto, voltou ao fluxo normal. Fotos em anexo. Por oportuno, cabe ressaltar que a saturação e o entupimento com transbordamento da elevatória de esgoto supramencionado tem origem no fato de que, em algumas residências, a água de chuva é direcionada para a caixa de esgoto doméstico, onde se junta o esgoto sanitário, causando aumento espontâneo do volume das redes coletoras. Destarte também aproveita a oportunidade para convidar o senhor presidente, juntamente com os demais senhores vereadores, para que juntos possamos revisitar o local supramencionado. Reformo ainda meus desejos de boa aventurança. Respeitosamente, Alan Bastos Lima, diretor do SAAI. Em anexo, depois os senhores vereadores quiserem estar verificando aqui, tem as fotos dos lugares, tá? Com a substituição de bomba e demais. A excelência do senhor Rosemar José, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, 12 de março. Ao cumprimentá-lo, parabenizo pelo bom trabalho realizado em sua gestão frente à Câmara Municipal, bem como informar que o município foi beneficiado com emenda parlamentar no valor de R$130 mil, orçamento da União, Ministério da Agricultura e Abastecimento por indicação do deputado federal Rubens Ottoni, PT Goiás. Informa ainda que nosso pedido original ao deputado foi no sentido de que esse recurso seja destinado à aquisição de uma patrulha mecanizada rural, trator, grade, etc., para melhor atender os trabalhadores do setor agropecuário. Vale lembrar que nosso município é composto de centenas de proprietários rurais, honrados e trabalhadores que necessitam deste deferido apoio. Por derradeiro, solicito que este seja colocado em pauta com o objeto de dar conhecimento à população aos nobres edis. Atenciosamente, Ailson. Em anexo aqui também está o valor, tá? Do sistema de controle do protocolo do repasse. Com a palavra, segundo o secretário, para a leitura. Ofício 70, 2019, referente ao encaminhamento da Lei 860/2019, sancionada e publicada. Senhor presidente, à parte cumprimentado, sirvo de presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência a Lei número 860, de 25 de março de 2019, a qual dispõe sobre o índice de revisão geral do vencimento dos professores da Rede Pública Municipal de Ensino para o exercício de 2019 e das outras providências, devidamente sancionado e publicado para as anotações de estilo. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. A Sua Excelência, vereador Rosemar José da Silva, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia. Ofício número 071, referente ao encaminhamento à Lei número 861/2019, sancionada e publicada. Senhor presidente, à par cumprimentado, sirvo de presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência a Lei número 861, de 25 de março de 2019, a qual dispõe sobre o índice de revisão geral do vencimento dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício de 2019 e das outras providências, devidamente sancionado e publicado para as anotações de estilo.
José Aparecido Alves Diniz, prefeito. A Sua Excelência, vereador Rosemar José da Silva, presidente da Câmara Municipal de Evangelho. Ofício número 72, referente, encaminhei a lei complementar número 037/2019, sancionada e publicada. A par complementar, fica presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência.